Olá, prezado aluno, prezado aluna do curso de bacharel em teologia da Faculdade FAECAD. Bem, estou de volta para este vídeo 4 da nossa aula 2. Muito bem, como falei para vocês, na profecia do profeta Joel, a escatologia quanto ao futuro de libertação tem a conotação do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Sobre esse evento do futuro, derramamento do Espírito, o crente do Antigo Testamento tinha de olhar com ansiosa antecipação. O tempo seria marcado pelo grande e terrível dia do Senhor. O futuro derramamento do Espírito seria marcado também pelo grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, versículos 30 e 31. No que concerne a esse evento, Anthony Huckman faz o seguinte comentário. Certas passagens do Novo Testamento, por exemplo, Lucas 21, 25, Mateus 24, 49, relacionam os sinais mencionados acima com a segunda vinda de Jesus Cristo. Contudo, Joel parece predizê-los como se eles fossem acontecer imediatamente antes do derramamento do Espírito, a menos que alguém interprete esses sinais de forma não literal, continua o Anthony Huckman, em cujo caso a transformação do sol em trevas poderia ser entendida como cumprida nas 3 horas de trevas enquanto Jesus estava na cruz. Parecerá que Joel, em sua profecia, vê numa única visão como acontecendo conjuntamente eventos que de fato estão separados um do outro por milhares de anos. Esse fenômeno, que podemos chamar de perspectiva profética, ocorre frequentemente nos profetas do Antigo Testamento. Isso aqui está entre aspas porque é uma citação direta do livro A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman. E será que depois, continua aqui em Joel, será que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Então, podemos ver que esse derramamento do Espírito sobre toda a carne vai implicar numa nova realidade configurada como vida, como presença efetiva do povo, como dinamismo que o Espírito Santo traz ao povo de Deus. A passagem acima nos reporta, a passagem que eu acabei de citar, nos reporta a outro conceito, que é o dia do Senhor, além dos que já foram refletidos anteriormente, como, por exemplo, você deve estar lembrando o reino vindouro, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração do povo de Israel e o derramamento do Espírito. Agora cabe uma reflexão sobre o dia do Senhor e, respectivamente, sobre novos céus e nova terra. Lá na passagem de Joel 2,31 também diz que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para o Antigo Testamento, qual o significado do dia do Senhor? Às vezes, nos escritos proféticos, o dia do Senhor é considerado como um dia no futuro próximo, quando Deus trará destruição repentina para os inimigos de Israel. Obadias, versículos 15 e 16. Mas, por outro lado, esse dia do Senhor pode ser também referindo-se a um dia final escatológico
de juízo e redenção. Em outro sentido, de perspectiva profética, um dia do Senhor próximo e distante são deslumbrados juntos. Na mesma visão, Isaías 13, 6 a 8, 9 a 11 e 17 a 22. E dá a entender que Isaías estivesse vendo a destruição de Babilônia e o dia escatológico do Senhor, dia final, como um só dia, uma visitação divina. Ainda sobre o significado da expressão dia do Senhor, é usada para retratar um dia final e de visitação. Às vezes também significa o dia de juízo para Israel. Ver aqui Amós 5:18, Isaías 2:12 e 17, Sofonias 1:14 e 15. Mas continuando a análise feita por Antônio Huckman, o dia do Senhor não significa e traz somente juízo e destruição. É dito também que esse dia trará salvação. Joel 2:32. Em Malaquias 4 consta dia de grande e terrível dia do Senhor, versículo 5, e também a promessa de cura e alegria a todos os que temem o nome do Senhor Deus. Versículo 2. Em resumo, prezado aluno, prezada aluna, será um dia de juízo para uns, mas de bênção e salvação para outros. O Antigo Testamento ele trata de outro tema escatológico, novos céus e nova terra. É importante observar que a esperança escatológica do Antigo Testamento, essa esperança escatológica do Antigo Testamento sempre inclui a terra. Isaías 65:17, que haverá um tempo de harmonia na terra. Isso porque a ideia hebraica de redenção vê uma unidade essencial entre o homem e a natureza. Diferentemente da visão grega, que considera, por exemplo, na visão de Platão, a terra como má, em outro lugar espiritual como bom. Portanto, já na Escritura consta que Deus criou os céus e a terra, e a restauração do próprio ser humano, a restauração de Israel também envolve a terra. Haverá uma harmonia entre o homem e a criação. O homem não está dissociado da criação. Sendo assim, ele não é um ator com a função de cumprir alguns deveres normais, mas com o objetivo para o qual foi criado por Deus, de ser a expressão da glória de Deus. Portanto, Deus o criou conforme a sua imagem e semelhança. O que é essa renovação da terra? Tudo parte da Escritura. O que é árido passará a ser terreno frutífero. Isaías 32:15. O deserto florescerá. Isaías 35:1. Os lugares secos serão fontes de água. Isaías 35:7. A paz retornará ao mundo animal. Isaías 11:6 a 8. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:19. Vejam como há uma intensidade escatológica no Antigo Testamento, que nós não podemos desprezar. Uma escatologia que foi inaugurada, uma esperança que foi herdada do povo de Israel, passando para a igreja. Assim podemos observar que o crente do Antigo Testamento buscava em várias épocas as realidades escatológicas, o reino vindouro, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito, o dia do Senhor e novos céus e nova terra.
Mas é preciso observar também que não se tinha uma ideia clara sobre como ou quando essas expectações seriam cumpridas. O que não era claro aos antigos, no Novo Testamento foi esclarecido. O que marcava e deve marcar a vida cristã é a esperança e o exercício da fé, conforme Hebreus capítulo 11. Este é o final da aula 2 da nossa matéria Escatologia Cristã. E algo de bom vem mais por aí. Vem o Novo Testamento, o cumprimento, vem a série de assuntos que estão pautados aí na nossa matéria. E você tem lá no início da matéria, tem todos os tópicos importantes, o plano de ensino, para que tenhamos uma visão melhor da nossa história, que nós não percamos o passado, que nós vivamos intensamente este presente com uma perspectiva para um futuro melhor, revestido da esperança da glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima aula.